capacidade, Pai, para tudo isso. Em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Abra sua Bíblia em Esther, capítulo de número 5. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso de número 9, mas na sequência da exposição nós vamos até o versículo 14, que é o último versículo do capítulo 5 do livro de Esther. Certamente você já leu alguma coisa, um livro, ou então alguma história, ou algum conto, coisas desse tipo, e já se perguntou na caminhada da sua leitura quando a história mudaria, ou quando isso aconteceria e de que forma isso aconteceria. Mudança sempre faz parte de uma boa história. Mudança, ela gera uma transformação na narrativa e também na compreensão e de como isso gera algum impacto na forma como a gente vai compreendendo a história e, de certa forma, isso vai afetando também a forma como a gente vai percebendo a vida. O capítulo 5 de Esther é exatamente um desses capítulos que vão mostrando a mudança na história ou na narrativa, naquilo que Deus está preparando para o seu povo. A mudança se revela aqui exatamente a partir desse comprometimento de Esther em entender a sua missão e a sua vocação e o seu propósito por estar como rainha no reino da Pérsia. Então, o capítulo nos diz o seguinte, versículo 1 em diante, nos fala assim: ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava assentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada do pátio, alcançou ela a favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Esther: se bem te parecer, venha o rei e Amã hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então disse o rei: fazei apressar a Amã para que atendamos ao que Esther deseja. Vindo, pois, o rei Amã ao banquete que Esther havia preparado, disse o rei a Esther: no banquete do vinho, qual é a tua petição? E se te dará que desejas? Que desejas? Cumprir-se-á ainda que seja a metade do reino. Então respondeu Esther e disse: minha petição e desejo são o seguinte: se achei favor perante o rei, e se bem parecer ao rei conceder minha petição e cumprir o meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar amanhã, e então farei segundo o rei me concede. Amém. Palavra do Senhor até aqui. Santo Deus, nós nos voltamos a Ti nesse instante em oração e rogamos, ó Pai, o Teu favor e misericórdia para a compreensão da Tua palavra, a compreensão da Tua instrução nesta noite. Que o Teu Evangelho, ó Deus, fique claro diante de nós e que esse mesmo Evangelho nos influencie, ó Pai, na forma como nós iremos viver a cada dia a nossa missão neste mundo. Nós oramos ao Senhor e pedimos a Ti a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, você conhece muito bem a história, e a gente tem visto isso semana após semana. Você sabe muito bem que o povo está debaixo de uma grande ameaça, de um decreto real
que é o aniquilamento, a extinção de toda a comunidade de Israel, de todo o povo de Deus. Há um decreto real para que isso aconteça, e Amã tramou todas essas coisas para que isso desse certo, de modo que ele buscou então o rei, o decreto real, ele buscou a mística, a sorte, para que o dia fosse selecionado, para que ocorresse a extinção do povo de Deus, do povo judeu. Essa história então vai percorrendo, vai se dando, vai se revelando, e o capítulo 4, de forma muito dramática, o povo recebe essa notícia e se espalha por toda a cidadela de Suzã, de modo que provoca nas pessoas um grande tumulto, uma grande confusão, um grande desespero. Há um decreto que visa aniquilar toda a comunidade de Deus, todo o povo de Deus. Então, você sabe muito bem que Mardoqueu, diante de todo aquele cenário, se quebranta diante de Deus, começa a andar na cidade com pano de saco, toda a comunidade de Israel faz o mesmo, e eles clamam a rainha Esté para que ela interceda pelo povo, para que ela então busque o favor do rei e rogue então a extinção desse decreto em favor do povo de Deus. Você tem então o povo se quebrantando diante de Deus, em oração, buscando a Deus, clamando ao Senhor. Isso é muito claro. E aí diz o texto que o capítulo 5 é a resposta de Deus a essa convocação, ou a essa oração. O povo jejua, o povo se quebranta, o povo busca a Deus, e Deus vai responder. E aqui você tem então a mudança da história, aquilo que vai recebendo um ar de esperança, aquilo que vai gerando, experimentando uma transformação de Deus. É interessante, irmãos, porque isso nos ensina de forma muito inicial aqui, como a oração ela é muito importante para a vida do povo de Deus. Como a oração ela é um instrumento poderoso para gerar mudança, para alterar destino, para alterar vidas, para agir nos corações, porque Deus ele ouve a oração do seu povo. O capítulo 5 é, portanto, a resposta de Deus àquilo que Amã está tramando. Se você perceber o início do capítulo, diz o texto seguinte: ao terceiro dia, Esté se aprontou com os seus trajes reais. Isso nos ajuda a entender, meus irmãos, a gravidade do que Esté está se arriscando para socorrer o povo de Deus. O objetivo, então, daqui, ao se vestir com trajes reais, revela exatamente a seriedade do momento, a dificuldade e a gravidade do que seria aquela situação, aquele pedido. Então diz o texto que ela se pôs num pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Perceba, o objetivo da sala do trono era exibir a glória do rei. Era um salão maciço, cheio de grandes pilares, esculpidos em pedra de ouro, aproximadamente com 20 metros de altura. Então você vê a dimensão que era aquele palácio. E cada então espaço ali era para revelar, de fato, a glória do rei Assuero. Com cada linha, cada espaço, cada elemento aqui colocado, convergia para o trono do rei. Era como se a arquitetura estivesse em linguagem humana, dizendo: olhe, cuide-se ao entrar. O rei governa no seu trono, e seu trono é poderoso. Isso era o que aquele rei estava apresentando: a sua glória, o seu poder, a sua majestade. Ele era um pequeno Deus. E é isso então que Esté vê quando ela entra, e sabemos que ela, ao entrar, só tinha uma medida dela continuar viva. O rei, então, cedendo ou levantando o cetro ao Esté entrar. E é exatamente isso que acontece. O versículo de número 2 nos fala isso. Veja, por favor. Quando o rei viu a rainha Esté parada no pátio, alcançou ela a favor perante ele. Estendeu o rei para Esté o cetro de ouro que tinha na mão. Esté se chegou e tocou a ponta do cetro. Perceba uma coisa muito clara aqui, meus irmãos.
você tem o texto descrevendo o favor do rei em relação a Ester. Você sabe muito bem que Ester é um livro no qual o nome de Deus não é citado. Todavia, a mão de Deus, a intervenção de Deus, a ação de Deus vai sendo manifesta paulatinamente, vai sendo manifesta nos acontecimentos. Como diz Provérbios, capítulo 21, versículo 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. O que Deus faz aqui? O que Deus intervém aqui, o que Deus revela aqui, é o seu favor para aquilo que estava acontecendo. Deus responde à oração do seu povo. E o rei, então, levanta o cetro para a rainha Ester. Sabe, queridos irmãos, sem dúvida nenhuma, Deus é o personagem central na história de Ester. Mas não apenas na história de Ester. Deus é o personagem central na história do seu povo. Deus é o personagem central que está guiando, conduzindo todas as coisas para o louvor da sua glória, para os seus propósitos eternos, para o favor do seu povo e edificação de cada dia da sua igreja. Deus ouviu a oração do povo quando este clamou. Talvez certas circunstâncias na vida, irmãos, elas possam parecer difíceis demais para nós. Às vezes é alguma enfermidade que chega repentinamente e que vai então gerando no nosso coração emoções de perturbação, angústia, aflição ou coisas desse tipo. Às vezes são circunstâncias diversas que a gente vai enfrentando na caminhada diante dessa vida que nós temos, e isso parece irremediável. Parece difícil demais. A oração é um instrumento que faz com que Deus intervenha e age na história do seu povo. Deus está agindo aqui. Deus está operando aqui. Deus está, então, trabalhando no coração do rei para que ele atenda ao pedido da rainha Ester. Você sabe muito bem, ela jejuou, ela juntamente com o seu povo, ela jejuou diante de Deus. Sabe, queridos irmãos, quantas vezes nós nos antecipamos, às vezes, diante de decisões difíceis, que nós poderíamos colocar diante de Deus em oração, que nós poderíamos colocar diante do Senhor em oração. Às vezes são decisões, tomadas de decisões importantes, e antecipadamente a gente se precipita, levados às vezes pela nossa emoção. O texto nos ensina que, diante daquelas circunstâncias, o povo foi orar. Às vezes a nossa antecipação estraga as coisas, né? Ou dificulta as coisas. Poderia ser mais fácil, mas às vezes a gente se envolve tanto emocionalmente que acaba se precipitando, quando deveríamos colocar diante de Deus em oração. Olha, o que acontece aqui, irmãos, é que Ester, ela não sai imediatamente na frente de toda a corte, chorando ou exigindo que o rei se arrependa do seu decreto. Ela não diz: olha, eu sou judia, eu sou rainha e eu quero que o Senhor revogue então o seu decreto. Ela não sai fazendo isso. Ela age sabiamente. Primeiro, reúne o povo para orar. Reúne o povo em oração. Porque ela sabia que Assuero era arrogante, era orgulhoso, era cheio de si. E então ela vai cuidadosamente buscando a sabedoria de Deus para a sua decisão. Esta é uma mulher, meus irmãos, que não tem uma identidade até então tão clara. Até então, Ester não havia definitivamente se apresentado como povo de Deus e não estava firme na sua fé. Mas esse capítulo vai revelando como ela vai amadurecendo e vai crescendo e vai fortalecendo a sua fé e vai confiando no Deus do seu povo. Eu achei interessante o que um pastor falou. Ele disse: esta mulher agora ela continua princesa, continua rainha da Pérsia, mas isso explica quem ela é, mas não a define mais. E ele diz, ela poderia até dizer: as coisas que me aconteceram
podem me explicar, mas elas não me definem mais como pessoa, porque a sua definição era fazer parte da comunidade ou do povo de Deus. Eu achei interessante isso, porque de fato, irmãos, às vezes, como discípulos do Senhor nesse mundo, talvez coisas nos aconteçam e elas podem servir como explicação sobre nós, mas a nossa definição, a nossa identidade, a nossa vida, ela está ligada a quem pertencemos, e nós pertencemos ao povo de Deus, e isso determinará definitivamente a nossa missão neste mundo. Ela pertence ao povo de Deus, ela busca a Deus, ela ora a Deus, e depois de 3 dias, ela sai para salvar o seu povo. Não é interessante? A salvação vem depois de 3 dias. Esse é o mesmo número do dia do nosso Senhor Jesus, quando esteve no túmulo, quando enfrentou a morte, mas ao 3º dia, ele ressuscita para salvar o seu povo. O reino de Deus, irmãos, ele opera de forma diferente dos reinos deste mundo. Enquanto o reino deste mundo está se banqueteando, está celebrando com vinho e tantas outras coisas, você sabe muito bem isso, o final do capítulo 3 de Esté termina assim: Amã e o rei comemorando, celebrando com festa, com vinhos. O povo de Deus está jejuando, orando e esperando a intervenção de Deus. O reino de Deus se modela diferente, opera diferente, funciona diferente. As nossas armas não são as armas desse mundo. Os nossos meios não são os meios desse mundo. A gente não opera, irmãos, pelo que o mundo, na forma como o mundo opera. Nós operamos diferente, buscando a Deus, orando a Deus, confiando em Deus, buscando a presença de Deus. E o que nós vemos aqui é Deus agindo em favor do seu povo. A rainha poderia, de repente, nas 2 vezes que o rei disse: pede, rainha, o que é que você deseja? Peça aí, a metade do reino se lhe dará. Ela calmamente, sabiamente, aguarda o momento certo para agir. Veja agora o relato a partir do versículo de número 9 em diante. Então saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo. Quando viu, porém, Mordecai à porta do rei e que não se levantara, nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa, e mandou ouvir os seus amigos e Azeres, sua mulher. Contou-lhes Amã a glória das riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo o que o rei o tinha engrandecido, e como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: a própria rainha Esté, a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã eu estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto ver o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforquem Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Amã acabou de ser honrado acima de todos os outros homens do reino, com um banquete privado com o rei e a rainha. Ele está se sentindo muito alegre, e o texto diz que ele está muito feliz, está com bom humor. Provavelmente ele já estava um pouco bêbado. Ele acabou então de ir ao banquete, está voltando para sua casa, e todos se curvam diante de Amã, exceto Mordecai. E assim, o dia de Amã está arruinado. Perceba, ele apresenta a sua glória, todo o seu poder, tudo aquilo que ele tem conquistado.
Ele vai a um banquete somente com a rainha e o rei. Ele é exaltado, ele é honrado, ele passa e as pessoas se curvam diante dele. Mas quando ele olha para Mordecai, seu coração se enche de raiva e indignação. Perceba, meus queridos, coisa interessante que está acontecendo aqui. Diferente de Amã, Esté tem a sua identidade definida pelo seu povo, pela confiança em Deus. Amã tem a sua identidade definida pelo sucesso, pelo reconhecimento público. A sua identidade é honra pública. Ele é um homem que busca o orgulho, e isso fica muito claro como isso vai consumindo o coração dele. O orgulho é ser consumido ou girar em torno de si mesmo. É uma avaliação interna distorcida sobre si. E é isso que ele vai se apresentando. Isso gera uma grande insegurança no seu coração. Isso gera uma grande chateação e uma grande inveja contra Amã, ou contra Mardoqueu. Ele tem tudo. Tem glória, tem poder, tem honra, tem dinheiro, tem a sua família, tem o prestígio diante do rei, mas ele só não tem a alegria de ver Mordecai destruído. Meus irmãos, perceba que essa é uma realidade que está presente nas relações humanas. Talvez no trabalho, colegas de trabalho que são orgulhosos e que visam o tempo todo gerar circunstâncias para afetar a nossa vida ou destruir quem somos. Simplesmente porque às vezes queremos praticar a coisa honestamente, viver honestamente, honrar a Deus naquilo que a gente faz. Como às vezes as relações humanas são afetadas por esses sentimentos que vão adoecendo uns aos outros, sobretudo aqueles que mantêm esse tipo de sentimento no coração. O orgulho, meus irmãos, ele vai destruir emocionalmente Amã. Ele destrói a sua vida, porque é exatamente isso que acontece. O orgulho vem antes da destruição. Queridos, isso serve de alerta para a gente, enquanto discípulos de Jesus, que fomos alcançados pela graça de Deus. Às vezes a religiosidade pode fazer com que você se ache melhor que os outros, que as outras pessoas, que o seu vizinho, que o seu colega de trabalho, que o seu colega de faculdade, o seu irmão ou coisas desse tipo. Você se orgulha diante disso, ou até mesmo na sua casa, nas relações familiares. Manter esse tipo de orgulho, manter esse tipo de coisa no coração é caminhar para a destruição. Você sabe exatamente o que acontece no final dessa história. Mas olhe o que Provérbios capítulo 16, versículo 18 nos diz. O orgulho vai antes da destruição, e um espírito arrogante antes de uma queda. Isso, sem dúvida, nos alerta enquanto chefe de família, que às vezes se acha melhor do que a nossa esposa, e isso implica ou isso afeta na forma como tratamos as pessoas que Deus colocou debaixo do nosso cuidado. Isso nos alerta enquanto líderes na igreja, servos da igreja, professores de escola dominical na igreja, líderes de departamentos na igreja, que às vezes, porque temos certos cargos, nos achamos melhores que os outros e desdenhamos os outros. Isso de repente alerta você que é empresário ou coisa desse tipo, que tem funcionários e que precisa honrá-los. O orgulho é algo que está presente no coração de Amã. Mas se abrirmos, irmãos, brecha, ele também assumirá o controle do nosso coração. O orgulho virá antes da destruição. E é exatamente isso que ele faz com Amã. Mas outra coisa interessante, meus irmãos, veja o que o texto nos diz a partir do versículo de número
a partir do versículo de número 13, diz assim: porém tudo isso não me satisfaz, enquanto vi Mardoqueu, o judeu Mardoqueu, assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforquem Mardoqueu. Perceba como conselho é uma coisa muito presente no livro de Esther. A gente já viu isso nos capítulos anteriores. O rei, diante de algumas decisões, vai buscando conselhos, e os conselhos que ele recebe não são conselhos sábios. Aqui acontece a mesma coisa. Amã busca conselhos, e a sua esposa e os seus amigos aconselham a Amã de forma equivocada. Sabe, queridos, isso nos ensina sobre o cuidado de quem nós estamos ouvindo. Às vezes a gente acha que os nossos bons amigos são aqueles que concordam com a gente em tudo. Talvez não seja. Há necessidade de termos pessoas que apontem de fato o nosso coração, ou coisas que precisam ser tratadas no nosso coração. Os nossos verdadeiros amigos nem sempre concordarão em tudo. Eles serão instrumentos de Deus para orientar nossa vida à luz da palavra de Deus. Todos os conselhos, ou o conselho que Amã recebe aqui de sua esposa e de seus amigos, irá ser um instrumento para a sua própria destruição. E diz o texto final do versículo 14: a sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Talvez a gente olhe para a nossa vida e diz assim: nossa, se eu não tivesse escutado aquele conselho, talvez hoje eu estivesse nessa situação. Talvez se eu não tivesse dado ouvido àquela pessoa que parecia ser tanto minha amiga ou meu amigo, que parecia ser alguém que se importava comigo, talvez eu não estivesse hoje nessa situação. As consequências vêm. Mas há uma esperança, irmãos, para aqueles que se arrependem. Há uma esperança para aqueles que reconhecem que precisam mudar. Há uma esperança para aqueles que, de fato, buscam a verdadeira sabedoria, que é a sabedoria de Deus. Eu queria finalizar fazendo algumas aplicações com base nesse texto. A primeira delas é sobre o valor da oração. A primeira lição que a gente aprende com o capítulo 5 de Esther, irmãos, é que ela enfrentou uma tarefa difícil, quase que impossível, e que, de fato, a oração precedeu a decisão de Esther. Não apenas Esther, mas toda a comunidade, todo o povo de Deus se quebranta diante dele em oração. Sabe, meus irmãos, na vida nós teremos importantes decisões a tomar. Na vida teremos decisões que precisam da nossa sabedoria, decisões difíceis. Como Esther, enfrentaremos talvez questões éticas, talvez questões religiosas, em um mundo totalmente envolvido pelo pecado, talvez decisões difíceis venham a nós. Como nós devemos enfrentar essas questões, irmãos? Nós devemos responder com sabedoria, com oração e com fidelidade ao caminho de Deus. Em tal mundo, meus irmãos, em meio às circunstâncias que nós enfrentarmos, nós devemos buscar a sabedoria do alto, a instrução do alto. Devemos ser fiéis à palavra de Deus e viver em obediência ao Senhor. Uma segunda verdade que a gente aprende, irmãos, é que como povo de Deus, na história de Esther, éramos também um povo que estava sob ameaça de morte. Havia uma cédula contra nós. Havia, então, um decreto contra aqueles que estavam distantes de Deus. Nós estávamos sob sentença de morte. Nós estávamos debaixo, então, da condenação. A Bíblia diz em Romanos 3, 23, que todos pecaram e estavam distantes da glória de Deus, estavam alienados da presença de Deus. Como, então, isso foi resolvido? O Senhor pagou pelos nossos pecados. Cristo tomou a morte
que era nossa. Cristo assumiu os pecados que eram nossos. Por isso que a esperança para a nossa vida, que talvez foi quebrada por conselhos equivocados, que talvez foi quebrada em busca da nossa própria glória, talvez foi quebrada em busca de uma identidade distorcida de nós mesmos, e aí trilhamos por caminhos pecaminosos, buscando talvez nos prazeres dessa vida a nossa identidade, a nossa satisfação, ou a autovalorização, e o nosso coração foi quebrado, machucado, destruído. Mas a esperança ainda é para a sua vida, a esperança para o seu coração, porque um dia aquele que é o Filho de Deus enfrentou o pecado em seu lugar. Ele tomou a morte em seu lugar. Ele trouxe esperança. Assim como o povo de Deus na história de Esté, nós precisamos de um mediador. Sabe, queridos irmãos, você tem de forma muito clara aqui Mardoqueu rogando a Esté para que ela intercedesse pelo povo, para que ela fosse a presença do rei, para que o povo tivesse esperança diante do decreto. Nós precisamos de um mediador. Precisamos de alguém que possa ficar do nosso lado. Precisamos de alguém que possa, então, intermediar essa relação entre pecadores e um Deus que é santo. É por isso que nós precisamos de Jesus, que é mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículos 5 e 6, a palavra nos informa que só há um mediador entre Deus e os homens, e este é Cristo, aquele que se entregou para resgatar pecadores. Sabe, querido e querida que me ouve nesta noite, às vezes a gente tem a impressão de que sendo bons, isso será o suficiente para a nossa salvação. E talvez fazendo atos generosos, talvez por obras, eu sou uma pessoa boa, ajudo as pessoas, colaboro com as pessoas, talvez Deus olhe para mim e diga assim: nossa, como ele merece a salvação. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A Bíblia diz que todos pecaram e que nossos mais nobres atos de generosidade ou de bondade são como trapos de imundícia diante de Deus. Nós carecemos de alguém que seja perfeitamente justo. E esse alguém é Cristo. Esté apontava para a mediação perfeita, para aquele que seria perfeitamente mediador entre Deus e os homens. Cristo é o mediador melhor que Esté. Esté estava sem coração até o momento que ela se identifica como povo de Deus. Cristo, ele se identifica conosco plenamente, de modo que ele toma sobre si toda a nossa humanidade e os nossos pecados. Por fim, meus irmãos, vamos estar em capítulo 5, a própria vida do mediador está em jogo quando ele intercede pelo seu povo. Esté olha para a morte ao entrar no palácio real, ao ser solicitada para interceder pelo povo. Esté sabia dos grandes riscos que estavam diante dela, mas o favor de Deus a alcançou, e todo aquele risco que estava diante dela foi dissipado, porque Deus agiu no coração do rei. Sabe, queridos, Jesus também enfrentou um grande risco. Na verdade, ele voluntariamente se entrega para tomar a cruz e interceder por nós. Novamente, ele é melhor que Esté. Ela arriscou a vida dela. Cristo deu a dele em nosso lugar. Ela arriscou enfrentar a ira do rei. Cristo carregou sobre si toda a ira de Deus para trazer salvação a pecadores que caminhavam para a condenação. Diante dessas verdades,
somos chamados a tomar decisões, a mudar, a seguir uma nova direção nessa jornada, nessa história que Deus nos permite viver. Mudança é sempre um ponto importante em grandes histórias. Talvez hoje seja a necessidade na sua vida, na sua história, necessidade de mudar, de tentar buscar esperança em si mesmo, de tentar validar a sua identidade em coisas passageiras, mas abraçar a sua vida ao lado de Jesus e caminhar com Ele como Salvador da sua vida. Talvez hoje você precise mudar, mudar da autoconfiança para a confiança em Deus, buscar de achar que é a sua própria salvadora, o seu próprio salvador, e buscar em Cristo a salvação para a sua vida, quebrar o orgulho do seu coração nas suas relações humanas e buscar a sua identidade em Jesus, que um dia se humilhou como servo e entregou a sua vida por nós. É a partir desse ato de Cristo que a mudança na nossa vida acontece. Hoje é um grande dia para Deus mudar a sua história, a sua vida, o seu coração. O que precisa, o que o povo de Deus fez, se quebrantou diante dele, orou, pediu misericórdia, pediu graça e favor a Deus. E é isso que o seu coração precisa fazer nessa noite: fé e arrependimento. Crer naquilo que Cristo fez e se arrepender dos seus pecados. Hoje é dia de mudança, e essa mudança o Senhor lhe convida a fazer, confiando em Cristo, o seu Salvador. Amém. Amém. Ó Deus, o Senhor conhece o nosso coração e sabe que precisamos mudar. Mudança faz parte da história, ou de uma boa história. E nos ajude então, ó Deus, a olhar para a obra de Cristo, a olhar para o sacrifício de Cristo, para aquele que é um intercessor melhor, para aquele que é o sacrifício melhor, e nos dê a graça de mudar definitivamente, ó Deus, para servos do Senhor, para discípulos do Senhor. Ó Deus, vai até o coração que de repente ainda endurecido, ainda, ó Deus, altivo, tem caminhado em densas trevas, em escuridão, cegamente. Ó Pai, que o Teu Espírito nesta noite traga clareza a esse olhar, traga clareza a esse coração e produza, ó Deus, a transformação, a mudança necessária nesta vida. Ó Deus, sendo não crentes, que eles tomem a decisão de servir ao Senhor. E sendo crentes, que a gente tome a decisão de se parecer a cada dia com o nosso Salvador. Ó Pai, que a nossa identidade, portanto, seja definida pelaquilo que Cristo fez, pois nele está o nosso valor, a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa convicção. Ó Pai, nos dê a graça de assim caminharmos, em nome de Jesus.